Boa noite mais uma vez para todos vocês que acompanham diariamente essa sequência de lives. Hoje eu tenho o imenso prazer de conversar com um autor de literatura, novelista, que eu particularmente gosto muito do trabalho, considero um ser humano atento e sensível às dores sociais. Exatamente por isso que eu quis tanto falar com ele, que é o Silvio Cerceau. Então, você que está entrando aí, se puder sinalizar se está ok o som, eu vou colocar o Silvio na live, bater esse papo. Vamos aguardar a entrada do Silvio. E acho que está ok o som, a imagem. O Silvio já entrou, aguardar só ele aceitar para a gente poder. Silvio Tudo bom? Tudo bom? Tudo bem, e você? Tudo bem. Olha, primeiro, muito obrigado. Você foi muito solícito com o meu convite. Eu só tenho que te agradecer muitíssimo por você dedicar esse tempo aqui para a gente poder dialogar sobre literatura, seus livros, um pouco da sua história. Então, assim, te agradeço de coração. Obrigado. Eu que te agradeço o convite, né? É sempre bom, né, ser convidado, né, principalmente quando é referente à obra, né, da gente. Isso mostra a valorização e mostra que realmente o livro está seguindo aquele caminho que a gente projeta para ele, né, de chegar às pessoas, né, de ser lido, de fazer a diferença de alguma maneira. Muito obrigado pelo convite. Eu queria que você se apresentasse um pouco, mas assim, falasse um pouco da sua história, né? Quem é o Silvio Cerceau? Como é que ele trilhou esse caminho? Como você começou a sua trajetória? Sim. Então, né, eu sou eu nasci em São Paulo, né, mas eu vim para Belo Horizonte muito novinho, com apenas 3 meses de idade. Então eu sou Belo Horizontino, né? Acabou que já me tornei um mineiro. E, né, tive uma infância muito tranquila, né, sempre gostei muito de ler, gostava muito de ver novela. E assim que eu fui alfabetizado, né, a gente era um pouquinho mais tarde do que hoje, geralmente eram 7 anos, né? E hoje, com 5, já se começa essa alfabetização. Aí eu comecei a ler muito e comecei a reescrever as novelas e tudo. E sempre na minha vida, né, o que eu queria era ser escritor. Se você me perguntasse ali com 7, 8 anos, o que é que você quer ser quando crescer? Eu logo responderia, eu quero ser escritor. Né? E comecei a escrever mesmo de maneira mais intensa na adolescência. Né? Foi quando eu comecei a escrever o livro Vitrine Humana. Eu comecei a escrever o livro Vitrine Humana, eu tinha 18 anos. Né? E, né, me inspirei muito em alguns autores que eu li, né, no Jorge Amado, né, no Sidney Sheldon, que embora seja um autor americano, é um dos autores mais consagrados e mais lidos e traduzidos no mundo. Né? Me inspirei muito na obra dele. Né, e comecei, né, Almodóvar, gosto muito da obra de Almodóvar, inclusive um Arthur Lobato, que era presidente do Sindicato de Jornalistas aqui de Minas Gerais, ele falou: Silvio, você tem uma mistura de Almodóvar com Sidney Sheldon, né, Eu ia com falar isso. isso, Eu o ia Rubem começar isso. Alves, o Rubem Alves, que é da Vida Como Ela É. Oh, meu Deus, peraí, me deu um branco aqui. O autor lá da vida, daquela série A Vida Como Ela É, quem que é? Vamos ver aqui. Que eu, assim, aquela coisa da tragédia, né? Muita gente reclama. Seus livros sempre é Nelson Rodrigues. Né? Então, assim, é uma mistura de Almodóvar, Nelson Rodrigues e Sidney Sheldon. Né? Porque eu gosto um pouco da tragédia, porque infelizmente a vida é uma tragédia, né? Embora a gente tenha momentos felizes e tudo, né? Mas a única certeza que temos é que nós vamos morrer. Então, ou seja, é uma tragédia, o final não é feliz. Né? Mas aí, voltando à carreira, então, eu comecei, né, na adolescência, né, a escrever esse livro Vitrine Humana,
né? Inicialmente eu comecei a escrever como uma prostituição feminina, né? E aí eu estudava no centro, acabou que eu conheci pessoas que faziam, rapazes que faziam o programa, e eu comecei a observar a vida dele, eles me contarem aquilo, e aí eu mudei o livro para tratar sobre a prostituição masculina, né? Embora eu tenha escrito ele com 18 anos, quando eu lancei, eu tinha 30 anos, né? Então foi um livro que foi lançado bem depois, porque, né, teve aquela peregrinação pelas editoras, né, e nos anos, né, 90 até meados de 2000, nós recebíamos a famosa cartinha, né, nosso catálogo já está completo, sua obra é boa, desejamos sucesso, pronto. E aí eu cansei disso, né, e resolvi eu mesmo fazer o livro. Então começou, né, assim, a minha carreira de escritor, né, já sabia o que eu queria ser, né, e iniciou com esse livro Vitrine Humana. Você falou que levou muito tempo para você publicar o Vitrine Humana. Você escreveu ele aos 18 anos. As pessoas que querem iniciar como escritoras, elas muitas vezes não têm consciência dessa entrega, né, do livro para várias editoras, e a gente fica esperando a resposta. Livros acadêmicos também são assim. Às vezes a gente manda um livro em agosto de 2020, a resposta vem em 2023, 3 anos depois. Você poderia falar um pouco sobre esse processo, que também o escritor tem que ter uma paciência e um controle da ansiedade para aguardar que a sua obra fique pronta? Exatamente. Eduardo, é o seguinte, o cenário hoje, ele deu uma modificada, né? Porque até alguns anos atrás, né, até uns 6, 7 anos atrás, né, o escritor, né, profissional, ele tinha que realmente esperar, né, essa aprovação do editor, essa aceitação de uma editora, né, para começar ali o processo editorial e o sonho dele de publicar o livro, né? Então isso assim demorava muitos anos mesmo, né? Mas depois de um certo tempo para cá, né, com a questão do e-book, com a questão da publicação por demanda, né? Ou seja, para você fazer 100 livros antigamente, né, um livro de 100 páginas, você pagava aí cento e tantos reais por exemplar, né? Hoje não, hoje, né, já está mais acessível, né, as pessoas conseguem fazer uma tiragem de 100 livros aí de um jeito que cabe no bolso, dá para ela vender e repor o investimento dela. Então se tornou, né, mais fácil para os escritores que não atendem, né, os critérios das editoras tradicionais, né, que as grandes editoras tradicionais, hoje elas buscam muito literatura americana, porque a nossa lei de direito autoral, ela não permite que o direito autoral seja vendido, tá? Mas na Europa e nos Estados Unidos pode. Então tem os feirões literários, né, onde vão os agentes literários dessas editoras tradicionais, né, e adquirem lá, por exemplo, adquirem lá o direito de Harry Potter para publicar durante 20 anos no mundo todo, entendeu? Então a autora já recebeu um montante por aqui, né, e eles fazem do livro dela o que quiser em termos de publicação durante o período que for contratado, né? Então, mas no Brasil isso não pode acontecer, né? Então, né, para os escritores profissionais que, né, não tiverem, né, paciência de esperar todo esse ritual, né, do editor, desde receber um original, aguardar resposta, negociar contrato, passar por período de edição, que é muito importante, muito escritor não tem paciência, eu não tinha e hoje eu tenho essa paciência, né? E acontecem falhas bobas no livro, que você vê ali que foi, né, não é porque o escritor foi desatento ou burro, não é porque o revisor foi desatento, foi por causa da pressa mesmo, da ansiedade de publicar, e às vezes acontecem falhas bobas. Então, se o autor não quiser passar por tudo isso, né, hoje ele tem outras ferramentas dele mesmo lançar o livro dele mesmo publicar o livro dele, né, de maneira independente, né, a gente chama dos autores independentes. Só que isso também, assim como na música brasileira, né, e sem criticar o trabalho de ninguém, né, fez com que o mercado, né, fosse invadido, vamos dizer assim, por uma série de trabalhos que não são profissionais, que não são bons trabalhos, entendeu? Né? Ou seja, se tornou muito corriqueiro, né? Muito fácil publicar um livro e pronto. Então, assim, né, tem algumas plataformas aí de e-books, até gratuitos e tudo, né, que você
vai achar histórias boas, mas histórias que faltou aquele toque editorial, aquele toque de um profissional, entendeu? Porque não se faz um livro sozinho. O autor pode ser um Sidney Sheldon da vida, se tivesse aí ainda. Não se faz. Ele precisa de um supervisor editorial, ele precisa de um editor, ele precisa de um revisor. Não se faz livro sozinho, né? Seja ele de entretenimento, de ficção, seja ele acadêmico. E vocês bem sabem disso, que às vezes você trabalhou ali na edição do seu texto durante meses, você manda para a gráfica, a hora que você abre, você depara ele com a vírgula fora do lugar, né? Então, assim, o mercado teve essa mudança, tá? Existe ainda essa fila, né, nos grandes selhos, nas editoras tradicionais, que eles têm um critério ali que é muito normativo, é uma coisa muito de norma deles, né, para aprovação desse livro. Agora, as pessoas que não têm essa aprovação, né, elas não precisam de esperar. Elas estão lançando aí no Amazon mesmo, né, a pessoa faz o cadastro aí no site, ela põe o livro dela lá para vender, tranquilo, vende para amigos, para conhecidos e tudo. Mas o escritor tem que ficar bem atento. Se ele quer ser profissional, vender livro só para amigo, não vai resolver o problema. Não vai fazer profissional. Vai só realizar um sonho, às vezes vai sustentar um ego, mas não vai fazer profissional, né? Então, hoje o mercado está invadido por muita coisa que não são coisas ruins, mas são coisas que falta realmente um toque profissional. E isso aconteceu igual na música, né? São as famosas músicas de época, que às vezes você lembra a letra, mas você não sabe nem quem é o cantor, né? Então, né, acontece muito isso, né, com o autor. Às vezes tem autor aí que você lê, né, e você não sabe. Por exemplo, um livro que eu sempre cito como exemplo é aquele... Deixa eu lembrar o nome dele aqui, gente. Me fugiu a mente. Ah, tá. Feliz Ano Velho. Uhum. É um livro super famoso e tudo, mas você sabe o nome do autor? Não. Mas você conhece o livro. Conheço, né? o livro, conheço a adaptação para o cinema. Foi feito a adaptação e tudo. Mas ninguém sabe. Né? Então acontece com esses escritores que têm essa pressa, que querem atropelar, né, todo esse processo que é necessário para a publicação do livro. Acontece muito isso, né, de simplesmente, às vezes o livro até é bom, né, às vezes pode até ouvir falar dele, mas com o tempo cai no esquecimento e você nem sabe de quem que é. Né? Então, teve uma mudança no mercado nesse sentido, mas não é uma mudança que ela dá oportunidade às pessoas de publicar de maneira independente, mas ela, ao mesmo tempo, é uma faca de dois gumes, entendeu? Ou seja, a pessoa pode estar ali desperdiçando um material bom para ser lançado no momento oportuno e fazê-la dela realmente um profissional. A paciência é essencial para se lançar um livro com uma qualidade editorial considerável. Sim. Considerável, exatamente. Porque quando o autor entrega o original, é importante, primeira coisa, ele não ter pressa de entregar esse original. Ele escrever esse livro, reler, né, modificar as coisas e principalmente a gramatical dentro do conhecimento dele. Depois que esse livro chega na editora, ele vai passar por uma avaliação. Se a história for aprovada, né, aí ele vai passar por outros processos editoriais, que são vários, né? E às vezes o que o autor não entende, que ele pensa assim, a editora está demorando. Mas a editora não trabalha só com o autor, ela tem vários livros. Então, né, geralmente os profissionais que fazem isso, quando eles estão dentro de uma editora contratada, quando eles não são só contratados por obra, né, são profissionais que saem caro para a empresa. Então não tem como a empresa ter ali 10 supervisores de texto, 10 pedagogas, 10 supervisores editoriais, não tem como, né? Não tem como. Tem a arte da capa também, que leva um tempo, depois vai para aprovação. Aí depois vai para essa questão do departamento de criação, né? Que é o designer que cria o miolo, cria a capa do livro, tudo isso, né? Os adolescentes, eles têm feito bastante uso dos e-books. Mas, normalmente, os autores, eu dei aula de literatura durante um bom tempo, conversei com alguns autores, eles gostam de lançar o livro impresso. Para você, é diferente a emoção? Lançar um livro por e-book, ou vender um livro por e-book, ou você tem a necessidade de ver seu livro impresso? O livro impresso, ele é uma coisa que todo mundo, quando começou a surgir o e-book, o livro vai acabar e tudo. Não vai acabar, o livro não vai acabar.
E a emoção é diferente de você sentir o cheiro do livro, de você pegar no livro, de você poder ir numa sessão de autógrafo, autografar seu livro, né, para as pessoas que têm esse carinho, né, com a gente. Né? Mas o e-book é uma nova realidade, é uma nova modalidade. O que vai acontecer? Eu estava conversando hoje com alguns escritores aqui da editora que vão ser lançadas as obras deles em e-book por causa dessa pandemia. A gente, né, não tinha aderido ao e-book até hoje, mas vamos aderir. Inclusive, toda a minha obra vai ser parte da minha obra. São 8 livros, serão lançados na próxima semana em e-book, todos disponíveis, tudo edição revisada, edição novinha, direto do forno, entendeu? Na próxima semana vai ser lançado 8 livros meus em e-book. Né? E o e-book é uma nova realidade. Só que tem um detalhe, Eduardo. Tem gente que gosta do livro. Né? Tem gente que gosta só do e-book. Tem gente que gosta das duas coisas. Né? Não tem jeito. Então, né, o e-book ele vem agregar ao escritor um novo público. Né? É aquele público que, né, dessa nova geração que realmente prefere estar lendo ali no celular, né, em algum dispositivo que ele tem, no próprio Kindle, né, etc. Então o e-book é uma nova realidade. Todo autor, né, principalmente da nossa geração, talvez a gente deve ter mais ou menos a mesma idade, né, um pouquinho para mais ou para menos, né, todo autor da nossa geração, né, não vai nunca trocar o livro impresso pelo e-book. Mas nós vamos aderir a essa nova tecnologia, porque não tem como fugir dela. Né? É você agregar, né, um novo público. Sim. Você nos seus livros, você já abordou as dores da vida, dinheiro e fé, o ganho do dinheiro por meio da fé, amor recalcado, aquele amor que fica guardado dentro da pessoa por anos, esperando que um dia ele possa se realizar, ainda que seja por um toque, por um momento. O medo, anorexia, DST, AIDS, prostituição, inveja, encontros que o destino promove. Você é uma pessoa atenta às dores da vida? Sim, eu sou um autor que realmente gosto de mostrar nas minhas obras as dores da vida e os temas malditos, né? Eu tive um apoio no começo de carreira muito bom de uma pessoa que ajudou muito, né, a iniciar tudo isso, e ele sempre fala, você é um escritor de temas malditos, aqueles temas dos quais a sociedade se esconde, não quer falar sobre eles. Né? E aí depois eu já tinha acho que 4 livros nessa época, ou 5, né, e eu fui realmente perceber que esses temas me atraem. Né? Hoje eu estava fazendo, né, a edição, né, para publicação e-book do livro Minha Casa de Infância, onde eu abordo sobre a eutanásia, né, sobre o direito, na verdade, sobre o direito de morrer com dignidade. Né? E aí tinha muito. Eu escrevi esse livro, foi em 2010, né, são 10 anos, e hoje tem outra cabeça, mas eu fiquei surpreendido, né, com a história, e teve uma hora que eu estava pensando, mas que tragédia, né? Cadê a felicidade dos personagens, entendeu? Né? E assim, eu até falei, eu acho que eu vou fazer um spin-off desse livro, porque eu quero mudar o final dele, eu não quero que seja assim, entendeu? Então, mas abordar isso é importante, porque eu já tive muito retorno de leitores, né, que falam, nossa, essa história eu já vi acontecendo, parece que, né, é uma história minha, né, principalmente as histórias românticas, né, o público feminino se identifica muito com isso, né, e então a intenção é essa, é mostrar, ele não é livro de autoajuda, mas é trazer a nossa realidade para a literatura, abordada de maneira responsável, né, para que a pessoa possa concluir no final dessa história, é tipo a fábula, né, a gente sempre tem uma moral da história, né, e que a pessoa possa concluir no final dessa história que tem coisas na vida que vale a pena mudar, e que tem coisas na vida que a gente passa, que são situações que a gente vai passar, mas que vale a pena a gente, de repente, fazer a curva e mudar o rumo ali de tudo. Né? Então, essa é a intenção. Você disse assim, não é autoajuda, é literatura, de fato. Mas a literatura também, ela não provoca na pessoa uma autorreflexão, que muitas vezes, num processo de catarse com a personagem, a pessoa acaba refletindo a própria vida e muitas vezes mudando o seu comportamento, ou sonhando mais, ou se tornando mais sensível. Porque, por exemplo, quando você fala da anorexia, né, isso pode auxiliar muitas pessoas a sentir essa dor, em compreender essa dor existencial
e muitas vezes mudar o seu conceito sobre o outro. Sim. A literatura transforma, Sim. né? Transforma, né? Principalmente quando o livro, né, que trata fatos, né, ao nosso redor, né, ele sempre vem provido ali de uma, né, das palavras do autor ali narrando aquela situação, né, e até mesmo a fala do personagem. Então, ali é para colocar a pessoa para pensar mesmo, para refletir. Né? Eu digo que não é autoajuda porque eu não sou psicólogo e também o livro não foi escrito com essa intenção. Né? Mas o livro, por exemplo, O Reino de Deus, foi um livro que foi escrito para abrir os olhos. Né? Mas eu deixo uma nota muito interessante no começo, né? E que o dinheiro é um mal necessário. Né? Infelizmente, né, todo mundo precisa do dinheiro, porque nós, né, é o que é para organizar a nossa sociedade, né, o dinheiro, né? Senão você iria ali, se não existisse dinheiro, cada um ia pegar o que quisesse, pronto, acabou e virar uma bagunça. Então, mas ele se tornou um mal necessário a partir do momento que muitas pessoas perdem todos os valores por causa dele, né? E infelizmente os chefes de muitas instituições religiosas também perderam esses valores. Então eu queria fazer um livro mostrando essas manipulações, mas também sem fazer com que a pessoa que de repente frequenta aquele lugar perdesse a fé, perdesse o encanto pela fé, né? Mas que ela ficasse atenta, que você pode frequentar determinados lugares, mas você não precisa ser manipulado. Então eu criei uma personagem, desculpa, que mostra exatamente tudo isso, né? Ela passou por todo tipo de religião, entendeu? E em toda a religião que ela passou, ela se sentia frustrada, ela se sentia lesada financeiramente, entendeu? Mas o problema estava nela, né? Porque se você tem uma religião, né, o seu problema de fé, você tem que, ele não pode ser conflitante, entendeu? Você não pode ter uma ação, né, e se condenar por ela depois. Então o livro quis mostrar tudo isso, né, sem agredir ninguém, né? E eu acho que mostrou muito bem. Né? Então, ou seja, foi a maneira da pessoa refletir. Né? Quando ela entrasse, né, no lugar, ela fala, nossa, está acontecendo isso, não é o que eu quero para a minha vida. Né? Ou vou ficar aqui, mas vou fazer diferente. Então foi essa a intenção, né, do livro, no caso. Silvio, você quando você escreve, o conteúdo dos seus livros, ele provoca emoções. Você já se emocionou com algo que você mesmo escreveu? Tipo, em algum momento você escreveu e depois olhou e falou assim, nossa, muito profundo isso. E você se emocionou com a sua própria escrita? Sim, já me emocionei e já me surpreendi. Até nossa, eu que escrevi isso? Não estou acreditando. Né? Terminei hoje a edição do Minha Casa de Infância e estava fazendo a edição do Pretérito Mais Que Perfeito. Uhum. Né? E tem uma cena ali que me emocionou e eu fiquei muito chocado, que eu virei para a pessoa que estava comigo e falei, nossa, acho que eu vou tirar isso aqui do livro. Né? Que é uma cena onde a mulher ela tem um parceiro que é um vagabundo, que a explora e tudo, e ele a espanca, e ela acredita que mesmo com tudo isso é amor e tudo, né? Que ele a ama, por isso que ele a espanca daquele jeito. E aí tem uma cena, né, que ele bate muito nela, que ele, né, abusa dela sexualmente. Né? É uma cena muito pesada, né, dentro do livro. E na hora que eu li isso hoje, ou seja, 9 anos depois que eu escrevi, né, e que eu lancei, né, eu levei um susto com a cena. Né? Eu levei um susto com a cena. Né? E também no Encontros e Despedidas, que eu estava mexendo essa semana, né, a cena em que em que eu narro o velório do filho da personagem principal, né, que o mote do livro é esse, né, o filho que é assassinado pelo próprio pai, que não aguenta escutar choro de criança. Então aquela cena dela se cavando assim a sepultura, se sujando toda de terra naquele cemitério, né, por estar enterrando o filho tão pequenininho, aquilo deixa qualquer um emocionado, né? Você falou assim, olha, escrevi há 9 anos atrás e hoje relendo, eu quero mudar isso. É só uma revisão textual ou é uma revisão de valores? Porque o Silvio também ele mudou a sua forma de pensar. E aí isso, quando você lê o que você escreveu há 9 anos atrás, você sente necessidade não só de mudar a literatura que você criou,
mas também é uma necessidade do próprio Silvio rever o próprio pensamento, entende? Como é que você vê Sim, isso? é uma questão mesmo é uma questão de maturidade, né? Quando eu escrevi esse livro, eu tinha outras convicções, eu pensava de outras formas, né? E hoje eu penso de forma diferente. Mas, assim, como o livro já foi publicado, a gente se tenta a querer tirar, mas não tirei, o texto continua na íntegra, né? Não tem como. Mas é mesmo uma questão de maturidade. É a mesma coisa de você voltar aos seus 18 anos, que você ia, às vezes, não sei se aconteceu isso com você, mas no meu caso, ia para balada, virava a noite na balada, bebia, e no outro dia ia de novo aquilo. E aqueles papos bobos, né, só pensando nas coisas boas da vida, só rindo, era só, né, coisa de jovem mesmo, de jovenzinho, né? Que hoje a gente não faz mais. Se você for para uma balada, né, você não vai conseguir ficar ali com aquele papo que tinha antes, a noite toda. O máximo que você consegue. E não é questão de velhice, não, tá? As pessoas confundem a questão do envelhecer com a maturidade, né? Olha pra você ver, eu ia muito, né? Tem um amigo meu que é de infância, ele veio passar um tempo aqui em São Paulo, isso há 10 anos, olha pra você ver. E aí nós falamos, vamos pra boate? Vamos. Tinha muito tempo que eu não ia, tinha uns 5 anos que eu não ia, ele também, fomos pra boate, ficamos lá assim, ó, com cara de tacho. Acho que menos de meia hora depois saímos de lá e nunca mais voltamos no lugar assim. Mas e uma coisa que a gente ia e ficava a noite toda, final de semana todo. Então é questão de maturidade, é a forma com que você vê as situações, né? Que às vezes que as situações já não dizem mais nada do que você sente e nem do que você vive atualmente. Olha, as personagens que você cria, elas são sofridas. Mas o sofrimento é próprio e constituinte da pessoa humana. Né? A nossa inteligência é dotada de sofrimento, o nosso amor é dotado de sofrimento, a angústia é dotada de sofrimento. O sofrimento nos constitui. Você sofre, porque aí também existe um grau de empatia. Né? Quando você coloca sentimentos nas personagens que você cria, esses sentimentos são sentimentos extremamente humanos, mas eles brotam do Silvio. Você sofre com esses sentimentos? Por exemplo, quando você fala da mulher que apanha, né? Quando você fala do garoto de programa, essas vivências sociais, como ser humano, elas te machucam? Por isso você tem essa necessidade de levar para o grande público essas histórias? Tudo que é sofrimento, né, acaba nos fazendo, né, sofrer, né, nos incomoda de certa forma, é como se estivesse tocando o dedo ali numa ferida, né, mas não numa ferida, né, que seja unicamente da gente, né, mas é uma ferida, mesmo que ela seja generalizada, né, mas acaba né, machucando a gente. É quando você vê, eu tenho muito mania de observar, inclusive está na minha história, na minha sinopse, tem uma história assim, de novela, né? Eu ando nas ruas observando tudo e todos, né? E assim como tem as situações que me causam antipatia e repúdio, tem as situações que me causam, né, exatamente esse sofrimento, né? E nesses tempos de isolamento, eu tive no centro, depois de muito tempo, tinha uns 3 meses que eu não ia no grande centro aqui de Belo Horizonte, né? E eu me deparei com a cena que aumentou muito, que são os indigentes debaixo das marquises, nas calçadas, né? Então você vê ali, porque eu tenho mania de olhar os olhos da pessoa, que os olhos dizem tudo, né? E observando aquelas pessoas assim de maneira discreta, né, até mesmo para não constranger ou não causar nenhuma situação, né, a gente pode ver, né, que aquelas pessoas estão ali no sofrimento, a deriva, como lixos humanos. Todo mundo passa ali indiferente. Eu não passei indiferente porque eu observo tudo. Mas talvez as pessoas, não por falta de sensibilidade, mas perdidas nos seus problemas, nas suas correrias, nas suas pressas do dia a dia, passam por ali e nem percebem aquilo que está acontecendo ali. Aquilo é uma situação muito chocante que fere o ser humano, né? A gente vê nossos governantes, né, gastando milhões, né, nos cartões corporativos, né, em grandes restaurantes, tudo, e esse tanto de gente,
né, se Passando tornaram fome, nada. vivendo uma miséria. Tornaram nada. Eles são apenas números, né? Não se tornaram nada. Então, eu estou te dando isso como exemplo, né? Mas são coisas que incomodam qualquer ser humano que preste atenção nessas coisas, né? E a questão das personagens, as dores que eu coloco, são as dores da vida, né? Eu, quando crio uma personagem, né, eu tenho o começo e o fim da história. Geralmente, o começo e o fim. Eu quero sair daqui e chegar ali, né? O que vai acontecer nesse espaço aqui, eu não sei te explicar, porque é a personagem que me toma para escrever. Eu me surpreendo depois que eu vou conferir. Porque é como se o personagem, eu sempre falo isso, né, o personagem no livro, né, e também eu acredito que na dramaturgia também, chega uma hora que ele toma vida. E a gente não tem mais controle sobre ele. Então, essas dores são mostradas exatamente para, né, dar profundidade, para esse personagem ser profundo, para esse personagem, para você lê-lo, né, e te fazer emocionar, te fazer chorar, te fazer excitar, te fazer pensar na vida. Né? Os meus personagens, eles têm essa força. Né? Seja numa cena dramática, igual essa que eu citei do cemitério, igual essa que eu citei do abuso sexual, seja numa cena realmente de amor, o ato de amor, né? Tudo aquilo ali você vai sentir, né? Todas aquelas emoções. Eu acho que algumas cenas que você traz, elas revelam o desejo mais profundo de alguns seres humanos, que no cotidiano eles não podem se realizar, até por umas questões de regras sociais, mas que a partir da literatura isso se realiza simbolicamente. Simbolicamente. Né? E aí existe essa empatia do leitor com a história e que leva de fato a uma emoção, porque ele se reconhece muitas vezes fazendo isso ainda que no imaginário. Né? O desejo se realiza a partir dessa leitura. Exatamente. Eu aqui em São Paulo, também há uns 15 anos atrás, eu trouxe os meus alunos de Mogi das Cruzes para a cidade de São Paulo. Mogi é uma cidade metropolitana aqui da região. E no Museu da Língua Portuguesa. Quando eu parei com um ônibus, juntamente com os 40 alunos, eu me deparei com uma cena num parque chamado Da Luz, aqui em São Paulo, que me chocou muito. Era uma mulher nua, ela estava urinada, toda suja, e assim, ela estava com um sanduíche na mão, mas aquilo me chamou muita atenção, assim como você quando viu as pessoas, os moradores de rua naquela situação. Aquilo me chocou tanto, me machucou tanto, porque inclusive as pessoas passavam por ela e era como se ela não existisse. E quando eu cheguei em casa, eu pinto óleo sobre tela. Aquilo ficou tão forte dentro de mim que eu pintei uma tela chamada Nossa Senhora das Ruas, pensando em todas essas mulheres que vivem nas ruas de São Paulo, que são despercebidas. Né? E aí, pensando numa questão teológica, na construção de Maria pela Igreja, que simboliza todas as mulheres, eu senti necessidade de trazer isso simbolicamente. E quando eu expus esse quadro, as pessoas olhavam e ficavam chocadas, porque eu fiz exatamente uma mulher nua, despida de si, e chamava atenção. E quando eu contava a história do quadro, as pessoas elas se deparavam com uma realidade a partir dessa história. Né? Porque o simbólico também desperta as pessoas para a realidade social. Sim. Mas o que eu quero dizer aquilo me incomodou tanto, aquela cena, que eu senti necessidade de colocar o meu sentimento para fora. Já aconteceu isso com você na literatura? De você ter que chegar em casa, sentar e escrever porque aquilo mexeu com você e você precisa trazer? Sim. É o que mais acontece. Na verdade, minha literatura ela é criada assim. As coisas que eu vejo no dia a dia, né, e tudo. E eu tenho, além da obra em livros, eu tenho um site onde tem meus contos. E são nesses contos que eu exatamente coloco nessas coisas que às vezes eu não consigo guardar até a escrita do próximo livro. Né? Teve uma cena que é lógico que a gente coloca ficção em cima, né? Mas teve uma cena que me chamou muita atenção. Eu estava na Avenida Afonso Pena, que é uma avenida principal aqui de Belo Horizonte, perto da Praça 7, que é o coração da cidade, e teve um atropelamento lá.
né? E aquele tumulto todo, e o curioso foi lá, né? O escritor não tem jeito. Não sei se todos são, mas eu sou extremamente curioso. E aí eu fui lá ver, né? E o rapaz caído no chão, um rapaz muito bonito, entendeu? Né? Uma pessoa muito bonita mesmo, parecia um artista de TV, um ator desse aí da Globo, entendeu? E me chamou a atenção, ele lá, né, machucou muito e tudo, e aí ficou aquele tempo de esperar o SAMU chegar, etc. E o que me chamou a atenção foi aquela tatuagem, ele tinha uma tatuagem no braço, entendeu? E aquela tatuagem me chamou a atenção, e eu vim, não esperei tudo, não, vim embora, né, vim pensando nisso, e escrevi um conto que chama Tatuagem, que eu relato exatamente essa cena, né? E só que a personagem que está lá no livro é o rapaz, ele é realmente atropelado, e tem a personagem também, né, que a última coisa que ela vê, né, é a tatuagem. Só que aí eu mudei a cena, entendeu? Ela vê a última imagem dela que ficou marcada foi a tatuagem. Aí pronto, depois que eu escrevi, eu tirei isso da cabeça, entendeu? E outras coisas também que eu já vi acontecendo, né? Eu tive numa loja em que só vendia roupa, né, para as pessoas obesas, né? E né, eu estava esperando alguém na porta, né? E eu vi várias pessoas passando, falei, nossa, a loja é só para gente gorda, não, ela tem de gordo comprando roupa. O pessoal é maldoso, né? Aquela coisa da maldade humana, né? O ser humano ainda ele é muito maldoso. Muitas pessoas estão melhorando, mas ainda a gente tem muita gente ruim que gosta de disseminar o ódio o tempo todo. Né? E aí eu peguei e falei, gente, mas por que? O que é que tem? Né? E aí eu fiz uma crônica, né, sobre isso, né, sobre essa situação, porque eu achei assim, né, abusivo. Hoje estava passando aqui no jornal uma coisa que está na minha cabeça. Uma mulher, uma empresária, tá? Ela é negra e ela tem um salão, né, especializado em cabelos afros. Uhum. Tá? Ela está sendo atacada, né? O cara defecou na porta do salão dela, aqui no centro da cidade. Né? Falou que vai botar fogo no salão, porque é um salão de preto, porque é um salão de negros, que não sei. Olha que coisa absurda. Né? Isso está na minha cabeça, eu vou ter que escrever sobre isso, entendeu? Porque eu achei assim, fantástico. Ela é fantástico no sentido assim, da maldade humana, entendeu? Claro. E eu achei assim, fantástico para uma história esse tipo de situação, porque ali eu vou poder punir ele, né? Eu vou poder punir ele. Né? Na hora que ele for pôr fogo no salão, o garrafa de álcool vai estourar e vai cair nele. E por aí vai. Mas olha só, você se incomodou com uma situação de racismo que é vivida por outra pessoa. Isso é próprio do Silvio. Né? Esse incômodo vem da pessoa, dos seus valores. Exato. Porque você poderia ter ouvido essa reportagem, assistido essa reportagem e ter pensado, não é comigo. É isso que eu acho interessante, inclusive no início da live, eu falei que o que me chama atenção em você é essa abertura para as dores da vida e essa empatia com dores que são sociais. Sim. Né? Porque existe a sensibilidade e a técnica. A técnica sem sensibilidade fica fria, às vezes vazia. A sensibilidade sem a técnica pode cair naquele erro que você falou. Você publica com a emoção e, de repente, faltam alguns elementos na publicação que são essenciais para se reconhecer como uma literatura de qualidade. E é perceptível, né? Assim, também com muitos anos de carreira, mas você tem a sensibilidade e a técnica. E isso mexe bastante com o leitor. Silvio, você publicou Minha Casa de Infância, Reino de Deus, Vinho Guardado, Pretérito Mais Que Perfeito, Com Amor Não Se Brinca, Impossível Esquecer, Encontros e Despedidas, Desejo Alheio, Vitrine Humana, Um Sonho que Ficou. Existe algum que marcou mais você? Ou toda obra para você tem o mesmo valor? Hoje eu gosto de todos. Né? Até metade da carreira eu tinha preferido, eu gostava muito do Encontros e Despedidas. Tá? Porque é um livro que eu falei de perdas, né? Que eu falei muito das emoções humanas. Né? Eu tinha preferência por ele, mas hoje eu gosto de todos. E agora que eu tive, depois de muitos anos, eu tive a oportunidade
de reler toda a minha obra, né, para estar preparando essas novas edições, igual eu falei, não mudou nada no conteúdo, né, eu me apaixonei por todos, sem querer, sem pretensão, sem querer ser pretensioso, mas realmente, né, eu me surpreendi com toda essa obra que já foi lançada. Então hoje eu gosto de todos, né, todos têm personagens marcantes, todos falam das dores da vida, né, a Ingrid, no Encontro e Despedida, né, mostra muito bem a questão da culpa, né, a Thaís, do desejo alheio, dessa questão da pessoa que é invejada e é destruída pelo outro, né, o Marcelo e os personagens do Vitrine Humana, que mostra, né, que tem escolhas que não tem volta e toda escolha tem uma consequência, né, a Júlia, do Vinho Guardado, né, que trata de um tema que mexe com todo mundo, do primeiro amor, né, é possível esquecer? Né? Será que seu primeiro amor é o seu primeiro amor mesmo? E não é a pessoa que você está agora? Né? Essas coisas. Eu vou fazer um comentário, mas aí um comentário a partir da psicanálise, né? E aí uma pergunta para você. Desejo alheio. Prevalece a inveja, por exemplo, né? Movendo um conflito. Vinho guardado. O amor é como vinho. Existe aí o recalque de um amor por muitos anos, entre tantos outros sentimentos que você traz. Por exemplo, a cobiça do corpo, né? Penso assim, em Vitrine Humana. Essa prevalência de um determinado sentimento ou de uma determinada experiência existencial, ela é algo que o leitor percebe ou isso é proposital? Você faz isso pensado? Ou acontece porque é pensado? Em alguns casos, sim. Em outros, não. Em outros é para o leitor mesmo, né, perceber. Mas tem casos ali que são pensados, entendeu? Né, por causa da profundidade, da personalidade do personagem. Né? Porque, querendo ou não, esse personagem ele toma forma na minha mente, né, e eu convivo com ele ali durante a escrita desse livro, que tanto pode ser, né, meses, como pode passar até de anos, né? Então ali tem coisa que é proposital mesmo, né? E outras que eu deixo para o leitor, né, poder estar tirando sua própria conclusão. Por exemplo, no final do Vinho Guardado, é lógico que ele não vai dar spoiler aqui para não contar, mas ali o leitor que vai ter que imaginar, né? Aquela frase final ali, né, é com ele. Quando você era criança, na escola, esse sentimento em relação à escrita já se manifestava? Nas suas redações, isso era trazido ou não? Sim, né, eu era ótimo em redação, né, e assim, todas as professoras de português, né, se apaixonaram, umas tiveram notícias, né, que eu consegui, né, realizar esse ideal, esse sonho, né, a minha professora da quinta série, ela chamava Terezinha, ela foi professora minha da quinta ou oitava série, né, que hoje é o ensino fundamental, né? E ela e a Célia, que foi do ensino médio, né, elas tiveram a oportunidade de ler meus livros, né? E ficaram muito felizes. Mas assim, e a Terezinha virou e falou: nossa, eu sabia que você ia escrever. Porque eu lembro que na época, né, estava ainda no colegial, eu escrevi um livro toda à mão, que seria o livro que ia ser o Desejo Alheio. Na época ele não chamava Desejo Alheio, chamava... não, minto, seria o livro que ia ser Encontros e Despedidas, que chamava na época Ingrid Verone, que foi escrito todo no caderno. E eu entreguei essa professora para ler, né, e fazer a correção. E aí ela corrigiu, então falou: não, mas está muito bom isso, tá? E aí esse livro ficou guardado lá no baú durante algum tempo, e acabou que nenhuma das mudanças eu perdi, né? Eu reescrevi a história, mas não ficou a mesma coisa. E foi esse livro que eu fiz questão de, na hora que eu reescrevi, né, tá mandando para ela fazer a revisão. Ela me deu essa revisão de presente e ficou muito feliz com essa realização. Então, eu já tinha toda essa tendência, né, igual eu te falei, desde que eu me alfabetizei, eu já tinha essa tendência, né, à escrita. A gente está chegando aí no nosso tempo final, mas eu não posso deixar de perguntar isso para você. Muitos autores gostam da madrugada. Você, Silvio, você é notívago para escrever ou tanto faz o horário? Você de manhã, tarde? Olha, eu já escrevi em todos os horários, né? Eu já virei noites escrevendo, né? Teve época, o livro Desejo Alheio mesmo,
quando eu olhava, né, que eu estava escrevendo no computador, quando eu olhava era 4 horas da manhã, né? O Vitrine Humana também, que a primeira versão dele, né, foi datilografado ainda, né, não tinha computador, a primeira versão que eu mandei para as editoras, né, eu escrevi de madrugada, porque eu chegava da escola por volta de 11 horas, 11h30 da noite, né, aí tomava um lanche, sentava ali, por volta de meia-noite e meia, até 4, 5 horas da madrugada. Hoje não, hoje eu escrevo no momento que eu estou mais tranquilo, né, que eu sei que não vai ter telefone, que eu sei que as atividades editoriais, né, meu compromisso com a editora pode ficar um pouco de lado, então eu escrevo neste momento, né? Né, hoje são dois tipos de escrita: o romance, né, que requer uma técnica, né, mais fechada, né, e a novela, né, que a sinopse, tudo bem, ela é mais fechada, mas a partir do momento que você tem que criar os capítulos, já é mais aberto. Então, hoje eu não tenho um horário próprio, não. É um horário que eu me sinto mais sossegado. E esse horário, geralmente, né, é na parte da manhã. E eu gosto de escrever quando eu estou sozinho, não pode ter ninguém perto. Né? Ninguém. Se tiver alguém dentro de casa, eu não escrevo. Não consigo. A novela, enquanto gênero literário, que se aproxima muito do conto e vai para o romance, dependendo do número de capítulos, ela tem um estilo de escrita. Né? A telenovela já entra no campo da dramaturgia, do gênero dramático. O que muda no processo de criação quando a gente faz um romance, né, no modelo de novela, e quando o escritor se propõe a fazer uma teledramaturgia, uma novela para TV? Como é que a composição, a construção muda? A construção muda, porque a novela em livro, ela segue praticamente os mesmos moldes de um romance. Né? E os capítulos da novela, a sinopse, cada autor tem seu estilo. Não existe um padrão de sinopse. O que a pessoa tem que ter em mente é que essa sinopse ela tem que ser bem dinâmica, porque ela vai para o executivo e ele não tem tempo a perder com enrolações ali. Então ela tem que ser bem dinâmica. Agora, a escrita do capítulo é outra técnica, é uma técnica de roteiro, né, que é bem diferente da de filme, que é bem diferente da de teatro, entendeu? Então é uma técnica totalmente diferente. Eu quero agradecer muito a sua participação, esse diálogo. Para mim foi muito significativo e acho que as pessoas que acompanharam também. Muitas pessoas me mandaram mensagem, né, falando desse encontro. E eu queria que você desse suas considerações finais. Tá, eu, né, novamente quero te agradecer por ter, né, feito este convite. Né, dizer que é sempre bom a gente falar da obra, né, e dizer que eu estou aqui à disposição. Se precisar de qualquer coisa, né, a gente está aqui tanto como editor, como autor, né? Estou aqui à sua disposição para o que você quiser, para o que você precisar, tá bom? E deixar uma mensagem para o pessoal, né? Que realmente, né, as pessoas pensem melhor, né? Vá lá no interior e faça uma reflexão como ser melhor, verdadeiramente, não com hipocrisia, não é só falar da boca para fora, eu mudei, né? E nesse momento de pandemia está todo mundo muito sensível e tudo, as pessoas vão ser diferentes. As pessoas podem ser diferentes, mas se elas quiserem realmente, né, deixar diferenças de lado, cuidar cada um da sua vida, ter sabedoria, porque com sabedoria você faz escolhas mais certas. Né? Então, o segredo de tudo é sabedoria. Tenha sabedoria, né? Vá realmente no seu interior e busque essa mudança e seja realmente melhor. Mas para você, você não tem que provar para o outro. Seja melhor para você. Porque quem sabe da gente é a gente mesmo. Você tem consciência de tudo que você faz. O que você está fazendo de bom, de ruim, o que é verdade, o que é mentira. Essa consciência é sua. Né? O outro não sabe. Se você estiver mentindo, às vezes o outro não sabe, mas você sabe. Então vamos ter sabedoria, porque com sabedoria a gente escolhe melhor e a gente pode se tornar um ser humano melhor. Eu quero agradecer muitíssimo a sua disponibilidade, mais uma vez. Você é um ser humano que tem sensibilidade, empatia, criatividade. Obrigado. E humildade. Então, obrigado. Assim, muito obrigado por esse encontro. Silvio,
sinta-se abraçado. Você também, um abraço aí. Gente, um beijo. Vem a BH comer um pão de queijo. Ou, sim, quando vier para São Paulo, a gente faz pão caseiro aqui. Ótimo. Então tá, muito obrigado. Um beijo para você, boa noite. Obrigado a todos que estiveram aí com a gente, né? E nos encontramos novamente em breve. Obrigado, com certeza. Tchau. Então tá. Tchau, gente. Beijo a todos.